Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como vocês estão hoje? Espero que estejam na dependência da graça, da misericórdia e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de Gênesis, ainda no capítulo 21. Hoje encerraremos o capítulo 21. E a porção da palavra que nós vamos desenvolver hoje são os versículos 22 a 34. E tem como título Convivendo com Incrédulos. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo a leitura desse texto. Gênesis 21, do verso 22 ao verso 34. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim usará comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberá de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Que o teu Santo Espírito atue iluminando as nossas mentes, nos levando à compreensão e à aplicação dela em nossas vidas. E que, ó Senhor, Pai, o Senhor possa nos fazer desenvolvê-la no nosso dia a dia. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, vimos o encontro do anjo do Senhor, o próprio Deus, com Agar, quando esta foi expulsa da casa de Abraão pelo próprio Abraão, ela e seu filho Ismael. Esse encontro se deu quando Agar estava desesperada, andando pelo deserto sem rumo e próximo a presenciar a morte do seu filho. Quando o anjo do Senhor apareceu a Agar, o próprio Deus do céu apareceu a esta mulher e disse que o menino sobreviveria. E conforme a promessa, ele seria uma grande nação. Deus o protegeria. Deus cumpre o que diz. Na história de hoje temos um outro encontro também importante. O encontro de Abraão com Abimeleque, quando Abraão fez aliança com Abimeleque. Essa narrativa mostra Abimeleque, um rei filisteu, que reconheceu em Abraão um homem rico, poderoso e temível. Quando ele disse: vejo que Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, por que ele reconheceu isso? Lembram do capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão e seus soldados, os 318 soldados, combateu e venceu os 4 reis
do poderoso reino, né, os 4 reis poderosos do Oriente, e libertou o seu sobrinho Ló. Provavelmente a história deve ter corrido por aquelas regiões também, até chegar ao conhecimento do povo filisteu e do rei, né, filisteu Abimeleque. Pode ser que ele e seu comandante Ficol tenham procurado Abraão para fazer uma aliança com ele. Tenham procurado Abraão para formar um pacto de paz, evitar brigas ou futuras brigas com Abraão, pois eles sabiam que Abraão era poderoso e temível. Sabiam que o Deus El Shaddai Todo-Poderoso era com Abraão. Ele servia a um Deus poderoso. Esse é o contexto da história. Abimeleque tinha receios. Esse estrangeiro é poderoso. E ele mostrou isso, já mostrou a sua força militar lá contra os reis poderosos do Oriente. Eu vou ter paz com ele, eu vou procurá-lo para formar uma aliança pacífica com ele. Na mensagem de hoje, vamos ver algumas diretrizes ou orientações práticas que surgem indiretamente do texto. O propósito do texto é mostrar como Abraão foi ganhando respeito e força em uma terra estrangeira. Ele conquistou um poço ali. Mas na abordagem do texto, vamos identificar algumas realidades que servem como diretrizes para as nossas vidas hoje. O nosso modo de viver em relação às pessoas que não conhecem a Deus e que vivem ao nosso redor. Naquilo que o autor escreveu, podemos identificar algumas verdades de como Abraão, um servo de Deus, um escolhido de Deus, convivia com pessoas que viviam uma realidade diferente da dele. Convivia no meio de homens ímpios, incrédulos. Como Abraão, somos peregrinos nessa terra. Habitamos com incrédulos nessa terra e precisamos saber como viver com eles. Então vamos desenvolver essas 4 diretrizes e começando com a primeira diretriz de como conviver com pessoas que vivem uma realidade diferente da nossa. Pessoas que não conhecem a Deus. E essa primeira diretriz é: tenha uma disposição de paz. Verso 22 a 24 diz isso. No trato com os incrédulos, desenvolva uma disposição pacífica. Não seja um crente briguento. Infelizmente, há muitos crentes que gostam de uma confusão, de uma briga, vivem quebrando pau com todo o incrédulo que encontram. E muitas vezes passam uma ideia de que são zelosos e sérios com Deus. Não é necessário que sejamos briguentos. Não é necessário sermos briguentos. Quando olhamos para Abraão, nós podemos ver nele uma disposição pacífica, quando ele convivia ali com os filisteus. Veja como o texto aqui nos mostra isso. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Por esse tempo, o versículo começa assim dizendo, é o tempo em que Abraão peregrinava nas regiões de Gerá, né? Perto de Berseba,
no sul da Palestina. O texto também apresenta Abimeleque reconhecendo que Deus é com Abraão. Deus é contigo em tudo o que fazes. Esse termo significa a companhia protetora de Deus a Abraão, reconhecido aqui por Abimeleque. Abimeleque olha para Abraão e diz que por Deus estar com ele, pela companhia protetora de Deus, ele reconhece que Abraão é forte, poderoso, temível, pois Deus o protege e o abençoa. Demonstrando esse respeito, reconhecimento e medo, Abimeleque pede uma garantia para Abraão. Jura-me que não me mentirás e usarás de bondade para comigo, como eu usei para com você. Abimeleque está aqui evocando a história do capítulo 20, verso 14 a 16. Depois de Abimeleque ser enganado, ele usou de bondade para com Abraão, quando Abraão diz que Sara era sua irmã e não sua esposa. O Senhor levou Abimeleque a usar de bondade para com Abraão. Abraão, trate de bondade para comigo, não seja meu inimigo. E Abraão jura viver em paz com ele. Se Abimeleque tem essa disposição de viver em paz com ele, Abraão também terá. Abraão tem a disposição de viver um relacionamento de paz pacífica com Abimeleque e o seu povo, com o povo filisteu. Mesmo com as convicções religiosas diferentes, caminhos diferentes, é possível caminharmos em paz. Não há necessidade de brigarmos. Eu juro, terei paz com você. Quando olhamos para isso, podemos tirar daqui uma lição. Temos incrédulos à nossa volta, mas podemos viver pacificamente com eles, sem a necessidade de sermos briguentos, sem a necessidade de brigarmos. Se precisarmos fazer as mesmas coisas, sem precisar fazer as mesmas coisas que eles fazem, podemos viver uma relação harmoniosa e de paz com os incrédulos. Romanos 12, 18 diz isso. Se possível, quanto depender de vocês, ou quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre é possível, nem sempre depende de nós. Ter paz com todos os homens não significa tomar a forma do mundo, ter os mesmos pensamentos que eles. Devemos nos entregar a uma vida de consagração com Deus, como Romanos 12, 1 e 2 diz, renovação diária de mente. E no meio disso tudo, é possível ter paz com eles. Naquilo que depender de você, tenha paz com todos os homens. Assim deve ser o crente, deve ser amável, deve ter essa disposição pacífica, ter que ser o primeiro a estender a mão para a paz, sem comprometer a nossa santificação, sem adotar o comportamento do mundo, mas que podemos ter paz com eles, ser pacíficos com eles. É possível ter paz com o incrédulo. Temos que ser assim, amados. Não temos que ser um crente briguento. Precisamos ser dócil, amável, no trato com todos os homens. Na nossa jornada cristã, o que as pessoas que estão ao nosso redor estão vendo de Deus e conhecendo de Deus em nós? O que estamos revelando de Deus ao mundo,
ao nosso redor? Quem as pessoas estão enxergando em você? Um crente briguento? Um crente com maus testemunhos, exemplos, com palavras que não edificam? Ou um crente que vive Deus através do seu modo de agir, pensar e falar? A segunda diretriz de como viver com pessoas que vivem uma realidade diferente da nossa, pessoas que não conhecem a Deus, é: repreenda o erro. Verso 25 a 27. E essa segunda diretriz, amados, não é tão fácil como a primeira. Não é. Gostamos de ter paz com as pessoas. Queremos ser amigos das pessoas, mas confrontá-las quando elas estão erradas, aí é muito diferente. Por essa razão que a segunda diretriz não é fácil, ela incomoda. Veja, nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Repreendeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Quando o incrédulo cometer o erro, repreenda. Sendo dócil, faça repreensão. Abraão, vendo a injustiça nos filisteus, ele não titubeou, ele repreendeu o erro. Abimeleque, antes de selarmos o nosso pacto, eu preciso tratar de um assunto aqui com você, que tem a ver com o seu povo e com o poço de água. Antes de selarmos essa paz, nós precisamos tratar esse assunto muito importante. Eu cavei um poço aqui, e vieram alguns dos seus, e se apossaram violentamente dele, à força, e não permitiram que os meus pastores dessem águas aos meus rebanhos. A gente precisa resolver essa situação. Não está certo isso. O poço fui eu que cavei. Amados, naquela época, o controle dos recursos de água naquela região era muito importante. Os filisteus se apossaram do poço de Abraão e o proibiu de utilizar do poço. O poço era de Abraão, ele quem cavou. Abimeleque, praticamente, quando houve essa situação, ou este fato, quando ele tem conhecimento desse fato, imediatamente ele praticamente pede desculpas a Abraão, reconhecendo o erro, mesmo não tendo conhecimento do fato, sabendo somente naquele momento, assumindo que iria reparar o erro. O que percebemos aqui, irmãos, é que manter a paz não significa silenciar o erro, silenciar-se diante do mal. Pensamos que para ter ou manter a paz, não precisamos corrigir ninguém. E a Bíblia não diz isso. Pensamos que se quisermos manter a paz, não temos que apontar o dedo e dizer que está errado, porque isso ameaça a paz. E de fato, sim, ameaça a paz. Mas não podemos sacrificar a justiça no altar da paz. Abraão mostra aqui uma conduta de justiça diante dos filisteus. Ele estava disposto a manter a paz entre eles, mas isso não significava que diante das falhas, das injustiças e dos erros dos filisteus que eles cometeram, ele iria ficar em silêncio. Ele iria dizer: está errado, e tem que parar com esse erro, tem que parar. Amados, nós temos que assimilar esse modo de viver. Como crentes, temos que adotar essa postura no nosso convívio
com os descrentes. Sejam os nossos familiares, seja famílias, amigas, seja os amigos do trabalho, da faculdade, vizinhos, seja quem for. Alguém precisa corrigi-los. E quem deve fazer isso? Nós que conhecemos a verdade. Veja a condição do incrédulo, veja a condição do ímpio, veja a condição do filisteu, daqueles que não conhecem a Deus. Veja a condição dessas pessoas que vivem distante de Deus. Veja lá o que diz Jonas, capítulo 4, versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus está falando para Jonas, eles não sabem, eles não têm conhecimento da verdade. E quem é que vai falar do evangelho? Quem é que vai falar da verdade? Quem é que vai falar as minhas verdades para eles? A não ser aqueles que conhecem a minha verdade, aqueles a quem eu separei. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, Jesus, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Alguém precisa apontar o caminho da verdade, da justiça e da retidão para eles. E quem a não ser os crentes, o povo de Deus que conhece a tua palavra e que tem o Espírito Santo que ensina, que convence e repreende? Temos que manter a paz. E enquanto mantemos a paz, temos que ter comunhão, ou melhor, temos que ter a postura de não compactar com o erro do incrédulo. Deus não permite que mantenhamos silêncio diante do erro. Veja o que diz Tito 1:9-10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos. Pauradores frívolos são aquelas pessoas que falam coisas inúteis. E enganadores, especialmente o da circuncisão. Essa é a descrição de Paulo de homens incrédulos, rebeldes. Porque deveriam surgir ministros dentro do perfil do versículo 9, que diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. A razão de surgir ministros dentro desse perfil do versículo 9 é para combater os homens rebeldes, os incrédulos. Não é o momento que estamos vivendo com pessoas que falam coisas inúteis, insubordinadas, enganadores, tanto fora, aí infelizmente até dentro das igrejas? Não é o momento em que estamos vivendo? Temos que nos levantar e silenciar os subordinados, os enganadores, os incrédulos com seu erro. É preciso fazê-los calar. Podemos sim viver em paz, conviver pacificamente com os incrédulos, mas não admitir o erro, a injustiça deles. E o meu dever é repreender o erro deles, como Abraão repreendeu o erro do povo de Abimeleque. O seu dever como crente no Senhor Jesus Cristo é não silenciar para o erro que o mundo prega. Essa é a nossa responsabilidade no nosso convívio com aqueles que não conhecem a Deus. A terceira diretriz de como conviver com pessoas que vivem uma realidade diferente da nossa, pessoas que não conhecem a Deus, é: tome precauções eficazes. Tenha
uma relação pacífica com ele, repreenda-o diante do erro, mas tome precauções eficazes. Olha o que diz o versos 27 e 32. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Após o pacto de paz, foi lá e Abraão e Abimeleque acertaram, entraram em acordo. Versículo 28 diz: pôs Abraão à parte sete cordeiras do rebanho. Aqui começa o adicional, algo ali que não é bem comum, algo que chama a atenção. Aqui começa a precaução eficaz de Abraão. Tomou Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. O ponto que nós vamos tratar aqui até esse assunto aqui do versículo 32, né? Que mostra essa precaução eficaz. Fazer uma aliança, que é o que o versículo 7 começa dizendo. Fizeram ambos uma aliança. Cortaram os animais, eles cortaram os animais ao meio. Esse foi o pacto, essa foi a aliança. Os animais são mortos e cortados ao meio. E as pessoas selavam essa aliança. Era essa forma das alianças que eram feitas antigamente. O autor está dizendo que os animais foram mortos para que aquela aliança fosse feita. Lembra que nós vimos isso mais especificamente com o estudo, a mensagem feita pelo pastor Christian, lá no capítulo 15 de Gênesis 15, do verso 7 ao 11, né? Então ali nós vimos essa forma de aliança através da morte de animais, né? Partir ao meio, fazer ali um de frente para o outro, e Abraão passando à frente ali, selando a aliança feita com Deus. Aqui, Abraão entrou num pacto com Abimeleque através de uma cerimônia de cortar os animais. A partir do verso 28, surge uma conduta que não era comum, ao ponto de chamar a atenção de Abimeleque. E aqui podemos identificar a cautela, o cuidado e a precaução eficaz de Abraão. Abraão separa as 7 cordeiras e passa para Abimeleque, dizendo que aquelas cordeiras seriam o pagamento, a garantia de que elas também são testemunhas do pacto que eles fizeram, de que ele cavou o poço e que ambos ali firmaram uma aliança de que esse poço é seu, Abraão. As cordeiras seriam essas testemunhas. E naquela época era normal usar os animais para servir de testemunho. Isso tinha o sentido de um memorial, lembrar do pacto que fora feito. As cordeiras vão ser uma testemunha do acordo feito de que o poço era de Abraão, pois ele que havia cavado. E nós podemos ver alguns desses exemplos de pactos em algumas passagens da palavra de Deus, que essas coisas serviriam de testemunho na aliança. Alguns exemplos de pactos com algumas coisas que serviriam de testemunho na aliança. Quando nós olhamos lá para Deuteronômio, capítulo 4, verso 23 a 26, nós podemos ver que lá, né, Deus no pacto, na aliança com o povo de Israel, ele usou de 2 testemunhas para ali comprovarem o que ele havia dito. O céu e a terra.
E assim nos diz: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida à semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes de maus aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. O céu e a terra seriam as duas testemunhas que Deus estabeleceu com o povo de Israel. O céu e a terra seriam as testemunhas do que Deus havia dito para Israel. Mesmo com tudo isso, com as testemunhas fortes ali, os israelitas esqueceram, eles se desviaram. Mas Deus não se esqueceu, Deus os matou. Josué 24, 27. É duro isso, né, irmãos? Mas é sério. As alianças, os pactos e os compromissos com o Senhor. E ele usa desses meios ou dessas coisas para que o povo lembrasse. Porque se o povo esquecer, ele não esquece. Josué 24, 27. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. A pedra era uma testemunha da aliança de Deus com o seu povo. A pedra testemunha que o povo jurou fidelidade a Deus. Então, quando nós olhamos esses exemplos em outras passagens da palavra de Deus, nós podemos ver aqui, o objetivo desses elementos era reforçar a mente das pessoas. E Abraão faz isso com as 7 cordeiras. Ele sabia que estava lidando com os filisteus, mesmo sabendo da disposição deles de paz, mesmo eles reconhecendo o erro acerca do poço. Abraão foi precavido, usou as cordeiras como testemunha de acordo. Foi ele quem cavou o poço. As cordeiras seriam a garantia que Abimeleque não iria esquecer. Por isso, como diz o verso 31, aquele lugar passou a se chamar Berseba, poço do juramento, ou poço da 7, pois ali selaram o pacto de paz, ou a garantia de Abimeleque, que não esqueceria do pacto feito. Temos aqui então, amados, a precaução que Abraão tomou, mesmo diante de um incrédulo que se mostrou amigo, agradável, disposto a conceder justiça. Mesmo diante de alguém assim, Abraão se mostrou cauteloso, cuidadoso. Nós precisamos também sermos cautelosos. Precisamos ser cautelosos, cuidadosos nos nossos tratos com o incrédulo. Não estou aqui dizendo que os incrédulos ficam armando ciladas para destruir os crentes. Às vezes sim. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes eles são usados como instrumento de destruição da vida do crente sem saber disso. Precisamos tomar cuidado. Quando a gente olha para Mateus 10,16, o Senhor Jesus Cristo qualifica o incrédulo como lobo, perigosos, e que nós precisamos, que o crente precisa tomar cuidado com eles. Porque em um determinado momento podem se virar contra o crente, podem ser perseguidores do crente. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
A orientação do Senhor Jesus Cristo é que precisamos ser prudentes como uma serpente. Lá na sua mente, seja inteligente, rápido em detectar o perigo, saiba se esquivar do perigo, saiba o momento para falar e calar, para não cair nas armadilhas do inimigo. Seja sutil para preservar sua vida. Precisamos agir assim. Precisamos ser simples, como a pomba. Precisamos ser amável. Precisamos ser brandos. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos ficar atentos. Precisamos abrir os olhos, porque a qualquer momento podemos ser surpreendidos. E é como eu disse, muitas vezes o incrédulo, mesmo ele sem saber, ele é usado como instrumento de destruição da vida do crente, sem mesmo ele saber disso. Então, não minimize a ameaça que o incrédulo pode oferecer, mesmo sem querer, sobre você. Pode ser um jovem educado, amigo do seu filho, um casal com valores extremamente elevados que se aproxima da sua família, que se aproxima da sua casa e começa a conviver com você. Pode ser um parente, um irmão, pode ser até seus pais, não é verdade? Já parou para pensar nisso? Tome cuidado. Não se deixe levar pelos seus pensamentos, pelos seus valores, pois essas coisas podem ser a destruição da sua vida. Podem até parecer inofensivos, mas você não deve abaixar as guardas. Fique na defensiva. O meu desejo não é deixar você, que não é crente, que está aí me assistindo, que está nos ouvindo, desconfortável. Não digo isso com satisfação, com alegria. Pelo contrário, mas com muita tristeza e pesar. Mas é o que a palavra de Deus diz. Mas você pode mudar essa situação de viver no curso deste mundo, viver como um zumbi. Você pode ser salvo, porque a palavra de Deus diz que antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estavam distantes do Senhor, seguindo o curso desse mundo. Mas o Senhor Jesus nos libertou. E Ele pode libertar você. Ele pode mudar essa sua situação de viver no curso desse mundo, de viver como um zumbi. Você pode mudar essa situação, ou melhor, o Senhor Jesus pode mudar essa sua situação. Você pode ser salvo através do Senhor Jesus Cristo. Você pode obedecer o chamado do Evangelho, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que o seu pecado tem te afastado de Deus e de um viver agradável a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, invoque-o pelo seu nome e receba a vida eterna em Cristo Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E estando nós, isso Romanos 10, 13, e quando nós olhamos para Efésios 2, 5, 10, a condição que nós éramos antes de Jesus nos libertar, o texto nos diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em Cristo Jesus, você não estará mais debaixo do poder de Satanás. Ele não atuará mais na sua vida. Você estará debaixo do poder de Cristo, do poder de Deus.
Em Cristo Jesus você terá vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3:20. Diante dos incrédulos que nos cercam, não seja ingênuo. Tome precauções eficazes. Haja antecipadamente, se precavendo e sendo cuidadoso no relacionamento com as pessoas que não conhecem o Deus que você conhece. Seja cuidadoso. Seja precavido. Tome os devidos cuidados. Chegamos então ao final do texto, ao desfecho da história e à quarta diretriz de como devemos viver com os incrédulos que estão à nossa vida, que estão à nossa volta. A quarta diretriz é a seguinte: mantenha viva a devoção pessoal. Verso 33 e 34. Depois disso, plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira, uma árvore de médio porte, um arbusto que crescia no deserto e fornecia alimento para as cabras por todo o ano. O que ele fez aqui foi um velho hábito dos patriarcas. Ele levantou com a tamargueira um memorial para lembrar o que Deus fez, ou melhor, o que Deus tem feito na vida dele e de seus familiares. O Senhor, naquela terra estranha, tem abençoado tanto a ele como a sua família. Quando ele olhar para aquela tamargueira, ele iria lembrar que o Senhor tem dado a ele paz, cuidado, riqueza e crescimento, onde quer que ele fosse. Mas também, além de plantar a árvore com esse propósito, o texto diz que Abraão invocou o nome do Deus eterno, o El Olam. Em hebraico é um título que aponta para a eternidade e a imutabilidade de Deus, bem como para a sua aliança inviolável. Abraão destaca o Deus eterno, porque ele deseja lembrar que tudo nessa vida passa, mas só Deus permanece para sempre. Em meio ao nosso convívio com os incrédulos, passamos por dificuldades, somos perseguidos, injustiçados, seja em casa com marido, esposa, parente, e isso deve nos levar a buscar mais a Deus. Mas também enfrentamos e vivemos momentos de muita tranquilidade, como foi o caso aqui de Abraão. Ele está aqui num momento bom, pacífica a relação com Abimeleque, com os filisteus, né, tendo um poço, né, se prosperando, um momento muito bom. Mas, mesmo tudo estando bem, ele sabe que as coisas más passam, mas as coisas boas também passam. Só existe alguém que não passa, o Deus eterno. Em meio às fases de serenidade e paz, nesse mundo, não deixe de invocar o nome do Deus eterno, porque a fase boa também passa. Não invoque a Deus só quando tudo vai mal. Não invoque a Deus somente quando é perseguido pelos homens deste mundo. Quando te é arrancado alguma coisa, invoque a Deus quando há paz, quando você ganha, quando a promessa se cumpre. Invoque o nome do Senhor em todo tempo. Seja grato ao Senhor em todo o tempo. Clame, festeje, fale coisas maravilhosas, benditas ao Deus eterno. Porque só Ele é eterno. Tudo mais passa. E essas são as diretrizes no convívio com esse mundo. Que essas orientações sirvam de direção para que vivamos neste mundo
de modo justo, correto e agradável a Deus. Que desenvolvamos na nossa relação com o incrédulo um relacionamento pacífico. Mas nesse relacionamento pacífico, que não toleremos o pecado, que não toleremos o erro, repreendamos, venhamos a repreender o erro do incrédulo. Não silenciemos as coisas erradas, mas também precisamos ser prudentes, precavidos. Precisamos de precauções eficazes. Antecipe, fique esperto, porque a qualquer momento podem eles se ver contra você. E você tem que ficar atento, em guardas altas, na defensiva, para que ele não te derrube. Porque a qualquer momento ele pode querer destruir a sua vida. E como o final de tudo isso, diante do incrédulo, não deixemos de invocar o nome do Deus eterno. Vivermos a realidade que tudo pode passar, mas o nosso Deus é eterno, nunca passará. As suas promessas sempre permanecem. E essa é uma verdade. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por essas verdades que extraímos desse texto nesta noite. Nos ajude a vivê-las nesse mundo e que possamos refleti-las na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Que vivamos de modo sábio, fazendo a sua vontade diante das pessoas que nos cercam. É o que oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.